A paz do Senhor para a sua vida. Mais uma vez nós nos encontramos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Compartilhe vídeo, se inscreva nesse canal. Eu estou sempre gravando comentários bíblicos e com certeza você estará contribuindo com o reino de Deus. Já alcançamos cerca de 155 países através do canal PB Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. Eu sempre envio para o Facebook Ailton Santana e Ailton S. Silva, e sempre eu coloco o link do canal. Você clicando no link vai abrir o canal e você vai ver vários vídeos, mais de 150 vídeos falando de assuntos diversos. Hoje eu quero falar sobre se é possível o justo mendigar o pão. Porque o salmista Davi, em Salmo 37, versículo 5, ele fala que ele foi moço, agora estava velho, mas jamais viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Entretanto, em Lucas capítulo 16, versículo 20, fala de um certo homem que mendigava. Um homem, aqui diz assim, o escritor, eu vou ler aqui uma nota que diz assim: Davi diz, jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas, obviamente, isso não é verdade. Muitos milhares que passam fome no mundo hoje são cristãos. Isso é verdade? Até mesmo a Bíblia falou de um certo mendigo chamado Lázaro, que comia migalhas que caía da mesa do rico. E esse Lázaro, ele era justo. Foi levado para o seio de Abraão, enquanto que o rico perdeu a salvação. A salvação ou a perdição aqui não está ligado a ser rico ou a salvação a ser pobre. Mas é um contraste de uns que estavam vivendo bem nessa vida e na vida posterior, ou no futuro, após a morte, vivendo ao contrário, vida de sofrimento, como aquele que vivia em sofrimento aqui, depois da morte vai viver uma vida de tranquilidade. Mas o Lázaro, ele era pobre, ele era mendigo, passava necessidade. Alguém pode dizer, mas isso é uma parábola. Na realidade, é uma história real, porque parábola não tem nome de pessoas. Algumas Bíblias, ou melhor, a Bíblia Revista e Corrigida, uma das suas edições, é que coloca como parábola do rico Lázaro. Mas João Ferreira de Almeida, mesmo quando ele fez a versão contemporânea e atualizada, ele já não colocou mais um título como parábola, mas sim como história. Então vamos lá. Nós devemos, vou ler aqui uma nota, várias coisas devemos ter em conta em relação à afirmação de Davi. Antes de mais nada, a rigor, esta não é uma declaração universal. É simplesmente o que Davi disse sobre a sua própria experiência. Ele começa dizendo, eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Segundo, ele não diz que o justo nunca passa fome, mas simplesmente que ele jamais viu o justo mendigar. Ele não diz que o justo não passaria, mas que ele nunca tinha visto na sua experiência no reino de Israel, principalmente cuidando assim do povo judeu. Há uma diferença. Terceiro, o contexto de sua afirmação era na economia judaica do Antigo Testamento, em que ninguém precisaria passar fome, uma vez que a lei permitia que o necessitado rebuscasse nos campos. As pessoas, quando faziam as colheitas no campo, era orientado a deixarem aquilo que caísse ou o restante que ficasse no pé de planta ou os cereais, ou aquilo que caísse, eles não buscassem e não colhesse tudo que tivesse ali naquele pé
de fruta ou no pé de cereal, como assim podemos dizer, eles não tirassem tudo, deixassem um pouco que fosse para os desafortunados. Então assim, todo mundo teria o que comer. Aquele que era dono da plantação e aquele que vinha atrás pegando os restantes. Com esse sistema, geralmente não havia necessidade de mendigar o pão. Ele podia ser respingado de graça nos campos. Finalmente, como ocorre no livro de Provérbios, esta afirmação não é para ser tomada de forma universal, mas apenas como uma regra geral numa sociedade organizada de acordo com a lei de Deus, segundo o qual aqueles que vivem retamente, em geral, não terão necessidade de mendigar pão. Isso é o que deveria ser, ou que deve ser, numa sociedade organizada que age piamente, de forma verdadeira, de forma correta. Nós podemos ler que o próprio apóstolo Paulo admitiu passar necessidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz assim: sei estar abatido e sei também ser tem abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidades. Então veja que o apóstolo Paulo diz que ele estava instruído, ele aprendeu a viver nessas circunstâncias, em que muitas pessoas vivendo hoje pensariam que estava em pecado ou falta de fé, por algum momento passar por necessidade. O apóstolo Paulo chega a falar em Romanos que nem a fome, nem a nudez, nem espada, nada dessa vida nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, dizendo que é possível o cristão passar fome, passar nudez, assim como ficar enfermo, assim como fazer algum projeto e aquele projeto dá errado. Em Eclesiastes diz que tudo que se sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Então, é claro que um cristão pode passar necessidades por causa das circunstâncias do mundo. Por exemplo, na África, tem lugares em que as pessoas passam necessidade literalmente. E ali existem muitos cristãos. Existem muitas pessoas que são servas de Deus e estão em meio àqueles que estão passando fome. Contudo, a gente sabe que morrem pessoas diariamente na África por causa de falta de alimento, a seca e outras privações. E ali estão os cristãos. Da mesma forma, em caso de desastre, quando vem avalanches, quando acontece tsunamis, tem muitas igrejas, muitos servos de Deus que são levados, muitos deles padecem juntamente com os ímpios. Então, é claro que nós devemos entender que em certas circunstâncias, todos nós estamos sujeitos a bala perdida, enfermidade, a câncer, a sofrimento, a desemprego, a passar por crise, que uma aqui no Brasil, no momento, agora é 2016, nós estamos passando por uma crise, a igreja também, mesmo que estamos confiando em Deus, mas no sentido social, como ser humano, como cidadão terreno, passamos também pela crise. A diferença entre nós, o ímpio, é como nós nos comportamos, como nós nos colocamos e como nós reagimos a essas situações. Enquanto o ímpio, ele pode, em momento de dificuldade, ele pode se desesperar, ele pode tirar a própria vida, ele pode blasfemar de Deus. Enquanto aos salvos, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus. Então, a questão é, a diferença é como nós vamos reagir. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, quando em Samaria estava cercada e ali o povo estava numa situação terrível por estar sitiada pelo um governante ímpio, com certeza tinha alguém que era temente a Deus dentro das muralhas em Samaria. Mas eles todos estavam passando a mesma situação, a ponto de mulheres combinar entre si, em uma comer o filho da outra num dia, depois
pegar o filho da outra para se alimentar. Para chegar a essa situação é porque está mesmo passando fome. Paulo disse que passou por várias situações de fome, de nudez, de perseguição entre irmãos, em todas as áreas. Alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que tudo que pedir oração, crendo recebereis. Esse tudo nós não podemos entender de forma universal. Porque existem coisas que nós sabemos que se pedimos a Deus, Ele não vai nos conceder. Agora, é o próprio homem, com as suas situações, com seus pecados, às vezes não particular, mas no sentido do mundo, de um governo, de um Estado. Fazemos parte de uma situação precária no nosso mundo hoje. O contexto que estamos inseridos, ele é problemático. E é dentro desse contexto que nós vivemos como servo de Deus. Então, nós devemos entender que há momentos que passamos sim por dificuldade. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, disse: Pai, por que me desamparastes? Paulo disse que orou a Deus 3 vezes, dizendo: tira de mim o espinho da carne. E Deus apenas disse para ele: a minha graça te basta. Moisés pediu para entrar na terra prometida e Deus disse para ele: não me fale mais nisso. O apóstolo Paulo, um homem que era muito usado por Deus, saindo de um lugar para outro, ele disse que tinha deixado um certo irmão enfermo de onde ele saiu. Provavelmente, Paulo deve ter orado por ele para Deus curar. Então, amados, precisamos entender, por ser justo ou ser salvos, não estamos livres de passar por momentos de dificuldades aqui na terra. A diferença, repito, está como eu me comporto. Agora, voltando na economia de Israel, naquela cultura, naquela dispensação, Deus agiu um pouco diferente. O próprio Deus disse: se eles fossem fiéis, se o inimigo viesse por um caminho, voltaria por 7. A igreja fiel é assim que acontece? O inimigo que quer estar longe de uma igreja fiel, ou ele quer estar perto para perseguir? Na dispensação era diferente. O inimigo deles era o próprio homem. Hoje, o nosso inimigo é Satanás, usando pessoas para nos perseguir. A Bíblia diz que aquele que quiser viver justamente sofrerá perseguições por causa da sua fidelidade. Enquanto que em Israel, a Bíblia diz que Deus falou que se eles forem fiéis, que Ele tiraria todas as doenças do meio deles. No Novo Testamento nós não temos essa promessa. Então há uma diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Hoje nós entendemos no sentido mais universal como é que Deus lida com a humanidade. E sem contar que no Antigo Testamento está lidando diretamente com a nação judaica, um povo escolhido, não que nós não sejamos, mas Deus sempre tratou Israel de forma diferenciada, pois através dele, o evangelho deles, o povo de Israel, através desse povo, Deus propagou o evangelho, através dele veio Cristo, o Salvador do mundo. Precisamos entender. Passarmos talvez por essas agruras da vida não significa que Deus deixou de nos amar. Porque lá em Romanos capítulo 8 diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é que importa. Se você estiver passando por necessidade, Deus não está deixando você, te abandonando, dizendo que não te ama. Tem muitas circunstâncias que podem levar a isso. Mas Ele vai te dar, Ele vai entrar com providência. Você está passando por um momento de dificuldade, de provações, essas coisas acontecem mesmo. Mas o Senhor está com você. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz que neste mundo teremos tribulações. E isso envolve todas as áreas. Mas que tivéssemos ânimo. Então, amados irmãos, nós que somos servos de Deus precisamos entender, por sermos fiéis, não estamos livres de passar necessidade, de passarmos até fome. Lembre-se bem, na história do cristianismo, na história da igreja, muitas pessoas passaram por situações muito graves, mas eles não deixaram se abater por isso, porque sabiam que a circunstância estava sendo prejudicial a ele, mas que Cristo estava do seu lado e muito em breve eles estariam com Cristo na glória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso coração
E não vamos viver uma vida perturbada, preocupada com prosperidade financeira e com riqueza. Deus pode fazer tudo isso. Mas a nossa vida não se constitui nos nossos bens materiais, mas na glória que há de ser revelada. Nenhuma tribulação dessa vida pode ser comparada com aquilo que Deus tem preparado para nós. Lembre-se bem, o que você está passando, vai chegar um dia que tudo isso vai cessar. O que importa é que Deus tem um mundo melhor para nós. Deus tem uma vida melhor para nós. Se não herdarmos ela aqui na terra, na glória, teremos ela em sua plenitude. Deus abençoe a sua vida. Não se preocupe, o Senhor está com você.